Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo em paz? Pois é, o vídeo que vocês vão ver logo depois é uma conversa muito interessante com o querido Dom Fernando Saburido. Dom Fernando que tem uma história bem grande aqui na Arquidiocese, foi vigário-geral, foi bispo auxiliar, foi nosso arcebispo e agora está ficando emérito. Então, eu quero muito que vocês acompanhem essa conversa, porque foi uma conversa muito interessante. Ele nos recebeu lá na Cúria Metropolitana e tivemos essa conversa que dividimos em 3 vídeos que serão postados nos próximos dias. Então, acompanhe agora a nossa conversa com o Dom Fernando Saburi. Eu me chamo Antônio Fernando Saburido, é o nome de batismo. A minha família sempre me chamava de Antônio ou Tonho, carinhosamente falando, né? Mas depois pegou mais o Fernando. As pessoas foram me chamando de Fernando, né? Eu trabalhei muito tempo lá nas casas José Araújo, lá e chamavam de Fernando. Eu acho que isso contribuiu para que de fato esse nome prevalecesse. Pois é, eu nasci em Jussaral, no distrito do Cabo de Santo Agostinho, em 1947. Um vilarejo muito pequeno, um lugarzinho muito simples. E fui batizado também lá próximo, na capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição, no Engenho Pimentel. E com 5 anos eu saí de Jussaral para morar em Vitória de Santo Antão. E lá em Vitória de Santo Antão, o senhor fez os primeiros momentos da escola, né? O senhor estudou lá em Vitória, mas logo depois, já muito novinho, entrou no Seminário Menor, não foi Imaculada Conceição aqui de Recife. Eu falo do Seminário Menor porque eu tenho uma relação afetiva também com o Seminário Menor. Quando eu estava lendo um pouco dessa história, eu estava vendo que o senhor entrou no Seminário Menor Imaculada Conceição aqui de Recife, que também é o nosso seminário até hoje, né? Que é o Seminário Propedêutico, não tem mais Seminário Menor, que era em Apipucos. Eu disse, olha, São Fernando também é do Seminário Menor. Isso. Pois é, eu saí de Jussaral com 5 anos. Comecei meus estudos em Vitória. O meu pai teve muita sensibilidade, né, para ter essa atitude de levar os filhos para Vitória. Ele tinha um sítio lá, uma propriedadezinha lá perto de Jussaral e trabalhava a semana inteira e no final de semana estava conosco lá em Vitória. E lá então comecei meus estudos e frequentava a paróquia de Nossa Senhora do Livramento. Foi lá na paróquia que eu comecei a ter contato, né, com seminaristas que iam para Vitória. E comecei a pensar nessa possibilidade, né? O pároco, na época, era chamava-se Padre João Eduardo Tavares, um homem que me impressionava muito pela sua postura, pela sua dignidade. E eu conversei com ele, e ele, de fato, me encaminhou, né, para o seminário, fez uma carta muito bonita, recomendando. E eu fiz lá no seminário da Várzea o exame de admissão, que na época era um verdadeiro vestibular, né? Morrendo de medo, né, porque estudava em Vitória, tudo muito limitado. Mas graças a Deus consegui passar e comecei na Várzea a fazer o que nós chamávamos na época o curso ginasial. Também iniciei lá o 2º grau, era o curso científico na época. Foi quando fechou o seminário e começou uma nova fase importante na minha vida. O nome de sua mãe é Dona Severina, né? De Lira. O nome do seu pai é seu Pedro Antônio. E aí, Dona Severina e seu Pedro tiveram quantos filhos? 10 filhos, né? E todos assim muito sadios, graças a Deus, né? E uma família bonita, muito transparente, muito simples, e que nós temos sempre muitos laços. Quando atualmente somos 8, 2 já partiram para a casa do pai, e sempre que nós nos encontramos é uma festa, né? Todos eles casaram-se, apenas eu me tornei padre, mas quando eu me encontro com a família é uma quantidade de gente enorme, porque todos tiveram filhos, até bastante, alguns têm 5 filhos, né? De modo que é uma família, eu já tenho sobrinhos, netos, bisnetos, e é uma festa quando a gente se encontra. O senhor falava dessa primeira fase dos estudos no seminário lá na Várzea,
Mas o senhor chegou também a estudar no Colégio Oliveira Lima, não foi? Também. Quando o seminário fechou, porque Dom Helder ele participou do Concílio Vaticano II e depois do concílio ele decidiu fazer uma verdadeira mudança na maneira de conduzir os seminários, né? Era o seminário menor e o seminário de Olinda. O menor ele fechou simplesmente, na época, quando isso aconteceu, eram em torno de 120 seminaristas, mas era um seminário interdiocesano. E cada bispo se encarregou dos seus, né? Aqui os da arquidiocese, cada um tomou o seu rumo, mas alguns deles que moravam no interior foram apoiados pelo padre José Edivaldo Gomes, que morreu aqui em Casa Forte, e ele era pároco de São José, no centro da cidade, ofereceu um espaço na paróquia para nós morarmos lá, e começamos a trabalhar, entende? Também estudando, e foi nessa época que eu fui para o Colégio Estadual Oliveira Lima, porque eu trabalhava e não tinha condições de ir para um colégio particular, porque eu fui para um colégio do Estado, e lá eu concluí o ensino médio. Bacana. Fazendo essa breve pesquisa, o Oliveira Lima era escola também de outros nomes, né? Alceu Valença estudou lá, Marco Maciel, o governador Paulo Câmara. Eu acho interessante essa formação, né? O quanto a formação de escola pública antes era importante e fizeram grandes nomes. Está aqui o senhor, está aí Alceu Valença, Paulo Câmara. Pois é. O senhor tem a memória de algum amigo da época que talvez a gente reconheça hoje, não? Rapaz, faz tanto tempo que eu realmente não consigo me lembrar de nome nenhum, viu? Mas foi um tempo bom, um tempo agradável. Foram 2 anos apenas. Eu concluí o ensino médio, eu entrei no 2º ano e concluí o 3º lá no Oliveira Lima. Mas essa época, Dom, o senhor estava no Oliveira Lima, mas era seminarista? Não. Foi quando o seminário fechou. Eu frequentava um centro vocacional, lá na paróquia de São José, com o padre Edivaldo, mas não tinha nenhum compromisso com a diocese, não. Era realmente uma iniciativa de padre Edivaldo, mas nós estávamos todos liberados, né, como leigos. Éramos muito engajados na pastoral da juventude, fazíamos isso na Cabanga, aqui um bairro da paróquia de São José, e vivia essa vida assim inteiramente mesclada entre igreja e sociedade. E aí o senhor teve essa primeira experiência na vida no seminário diocesano, e quando surgiu essa iniciativa, esse desejo no coração de entrar no mosteiro? Pois é outra fase importante de minha vida, não é? Eu trabalhava, né, e depois então eu tive a oportunidade de conhecer o mosteiro de São Bento, porque de fato esse desejo de caminhar, de me consagrar ao serviço da igreja nunca acabou, né? O seminário fechou, mas eu certa vez fui visitar um primo que era monge na época e continua ainda monge, Dom Marcos, que atualmente está lá no Monte Guararapes. E assim eu conheci o mosteiro de São Bento e fiquei muito impressionado com o abade da época. Era Dom Basílio Penido, um carioca, né, que foi nomeado pela Santa Sé abade coadjutor aqui do mosteiro de Olinda e depois tornou-se o abade mesmo. Uma pessoa assim carismática, uma pessoa interessantíssima, e a maneira de ser do mosteiro também, a vida contemplativa, começou a me encantar, né? E eu decidi então deixar tudo e entrar no mosteiro de São Bento, com uma característica interessante. O mosteiro ele não prioriza o sacerdócio, ele prioriza a vida monástica. De modo que eu estava tão convicto dessa nova realidade que de fato eu esqueci a ideia de ser padre e procurei realmente entender melhor o monaquismo. Eu entendia que o mosteiro tinha muito a oferecer, como uma casa de espiritualidade, um colégio, como o Colégio São Bento, onde nós podíamos trabalhar e ajudar na formação dos alunos. E estava muito disposto a seguir esse caminho. Porém, depois de um certo tempo, o mosteiro também tinha algumas capelanias, e precisando de sacerdotes, então o mosteiro me pediu para aceitar ser ordenado.
E eu, juntamente com mais outros 3, inclusive o Dom Marcos, que é o meu primo, fomos ordenados juntos. Dom Bernardo, na época, o Dom José Antero, e foi uma celebração campal lá no pátio do Mosteiro de São Bento. Dom Helder Câmara foi quem me ordenou presbítero. Eu tinha sido ordenado diácono por Dom José Lamartine Soares, que era o bispo auxiliar de Dom Helder. De modo que eu me sinto assim muito envolvido na arquidiocese, porque eu fui ordenado diácono por Dom Lamartine, presbítero por Dom Helder. E Dom Cardoso foi quem presidiu a minha ordenação presbiteral. Ou melhor, desculpe, episcopal. Dando uma olhadinha na sua história, eu percebo isso e é muito fato. O senhor se ordenou com 36 anos, não foi? Sim. Porque teoricamente já é uma idade mais avançada. Porque Isso. normalmente os meninos se ordenam por 27, 28. Isso. Então essa realidade religiosa, essa entrega para a vida monacal é refletido também nessa idade, né? O senhor já se ordenou com uma certa idade. Exatamente por isso, porque eu entrei no seminário com 13 anos apenas, mas depois do fechamento do seminário, essa fase que eu fiquei fora trabalhando, foram uns 8 anos aproximadamente. Depois eu conheci o mosteiro e lá a prioridade não era ser padre, era ser monge, de modo que eu fui formado para ser monge. Porém, mais adiante, já o mosteiro precisando de sacerdócio me pediu isso aí, já tinha na época 36 anos. Uma pergunta assim mais pessoal. A gente percebe, todo mundo percebe esse seu estilo mais sóbrio, mais quieto, mais calado. Isso é uma personalidade sua? O senhor já toda a vida foi assim? Ou de fato é uma realidade que foi impressa no mosteiro? Não, eu já era um pouco assim. Eu tinha um pouco a característica de minha mãe, que era uma mulher mais silenciosa, mais contemplativa, entende? Mas claro que o mosteiro também contribuiu para isso, né? Porque a vida monástica, de fato, acentuou mais ainda esse aspecto, né, de uma vida contemplativa, de uma vida mais silenciosa, né? De modo que eu me sinto bem assim e procuro de fazer o máximo da minha maneira como eu vivo para que possa servir a igreja da melhor maneira possível, atendendo aos desafios, às necessidades que se colocam à minha frente. O senhor falando sobre esses momentos da ordenação, foi ordenado diácono por Dom Martini, foi ordenado padre por Dom Helder. Certamente o senhor conviveu muito com a realidade de Dom Helder, a sua vida pastoral. Mas primeiro eu queria perguntar, que eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a experiência das ordenações. Como o senhor mesmo falava, era uma coisa que já não passava mais pela sua cabeça, mas aconteceu. Como foi a sensação? O senhor lembra da sensação da ordenação diaconal, da vida presbiteral? Qual foi a sensação também da ordenação episcopal? Olha, quando o abade Basílio me procurou, né, dizendo que ele lançaria o meu nome para o conselho do mosteiro, né, para o capítulo, né, para ser ordenado, eu aceitei na obediência, porque o monge é muito formado, né, nessa direção, de modo que eu entendi que o mosteiro estava precisando de pessoas para ajudar na pastoral, então eu aceitei prontamente, né, e fiquei muito feliz, né, por ter sido ordenado por Dom Lamartine, que é um bispo que eu tenho uma admiração muito grande por ele, entende? Mas, na época, eu estava terminando o 2º ano de teologia. O mosteiro, ele tem uma licença especial para ordenar os padres no 3º ano de teologia. E Dom Basílio, então, me pediu muito, né, para que eu fosse ordenado no 3º ano de teologia. Mas, na época, eu era o celereiro do mosteiro. O celereiro é o ecônomo, né? Cuida da administração do mosteiro, do Colégio São Bento. E eu vivia muito ocupado com essas coisas administrativas e entendi que, sendo padre e ainda cursando a teologia, isso ia ser muito complicado, porque o trabalho, o estudo, as atividades pastorais, isso aí ia ser difícil conciliar. Então, eu fiz questão de continuar como diácono 2 anos, até terminar o curso de teologia. Eu fiquei 2 anos, enquanto cursava o 3º ano e o 4º ano de teologia, eu continuei como diácono. E somente quando terminei o curso foi que eu aceitei
ser ordenado presbítero, né, para poder então ajudar um pouco mais. E logo que fui ordenado presbítero, já me veio a missão de ser o pároco também lá em Guadalupe, em Olinda. Eu já tive que fazer um trabalho pastoral nessa época. O senhor tem esse envolvimento muito especial. Parece que, mesmo o senhor tendo optado por entrar no mosteiro, a arquidiocese esteve dentro do senhor a todo tempo. Tanto é que depois o senhor assumiu algumas paróquias, depois até se tornou vigário-geral da arquidiocese. Pois é, isso aconteceu depois que Dom Helder deixou. Eu fui um dos últimos padres ordenados por Dom Helder. E depois que ele deixou a arquidiocese, como arcebispo, chegou o Dom Cardoso com um estilo diferente. E muitos padres que estavam aqui na arquidiocese foram embora porque não se adaptaram à nova realidade, né, e vieram aqui mais por conta do carisma de Dom Helder. E ficou uma situação um pouco difícil aqui na arquidiocese, porque eram muitas paróquias e poucos sacerdotes. E Dom José Cardoso apelou então para as congregações religiosas para assumir esse ofício. Inclusive o mosteiro, que tinha uma característica de vida monástica, também ajudou. E na época eu já estava ajudando lá em Guadalupe, e o mosteiro me pediu para assumir também a paróquia de São Lucas, lá em Ouro Preto. E eu, juntamente com 2 outros sacerdotes, assumimos essas 2 paróquias simultaneamente, né? E foi um tempo muito feliz, um tempo muito bom. E foi a partir daí que eu fui me engajando um pouco mais na vida da diocese. Então, mais adiante, Dom Cardoso me pediu para ser o coordenador de pastoral, que é uma atividade bastante exigente, né? E eu entrei nesse esquema. E depois, então, ele me pediu para ser vigário-geral. O abade, na época, concordou. E eu fiquei como vigário-geral também um bom tempo. Foi quando, mais adiante, chegou o chamado, né, para o episcopado.